Pronto, manda lá. Vocês estão vendo minha tela ainda? Então, tem um que tá dando interferência aí. É você, Nicolas, acho. Eu acho que é você. Oi, agora, tá escutando? Sim. Agora sim. Ah, sim, pode ir. Estão vendo minha tela ainda, né? Sim. Show. Então, como é que você quer fazer as marcações aqui? Estou no semanal. Joga no... Semanal, beleza. Você vai traçar para mim aí uma FIBO do 44 ao 42. Vai marcar esse 50% do semanal aí. Beleza. Isso. Pode colocar essa marcação aí um pouco mais grossa aí. Pode tirar a FIBO? Pode. Vai no diário. Ô, Nicolas, Oi. você marcando só esse 50% do semanal, depois só marcar na parte do diário, só os diários, tá incorreto? Ou tem que marcar os 60 também? Não, eu não marco 50% dos 60, não. Não, do 60 não, só do diário ou do semanal, que você vai estar fazendo aí, igual o Cadu está fazendo agora, marcando 50% semanal e vai marcar o candle do diário. Mas eu digo só marcar os pavis só do diário. Não, cara. Tipo assim, mais os Não, gatilhos, né? não é que tá certo ou errado. Eu, Nicolas, né? Nicolas, eu prefiro marcar, pegar os pontos semanais também, né? Porque são pernadas maiores. Então, por exemplo, o preço bate numa determinada região que ele pode estar agarrando ali, alguma coisa desse tipo, e eu posso não estar vendo, né? Então, eu gosto de marcar para me saber para onde ele está caminhando. Mas você pode marcar só no diário também, não tem problema não. Não tem Beleza. uma regra, não. É que se for pensar na realidade, acaba coincidindo, né? Praticamente, né? Assim, Isso. é pouca coisa diferente às vezes. No diário é mais me entender o que o preço está fazendo mesmo. Tentando pegar o semanal, quer dizer, para mim tentar pegar uma orientação para mim saber para que lado ele vai, entendeu? Certo. Beleza, então. Ó, aí nesse caso aí, você vai marcar topo, fundo desse aqui do 212 aí, vai marcar de cor diferente também. Pode colocar. Eu costumo colocar amarelo, mas aí você pode colocar da forma que você preferir. Roxo normalmente. Tá. Tô Marcou fundo o 50% também? Sim. Se você for ali em cima do imãzinho ali, você consegue setar uma cor, e aí você troca a cor e vai só colocando as mesmas paradas. Ó, se você puder mudar... aqui. Se você puder mudar aí os 50% aí, só para me entender também. Pra que cor? Qualquer cor? Pode vermelho. É vermelho. Isso. Aí, você vai marcar agora para mim os 50% 212 com 211. 212 com 211. Isso. Pode pôr de vermelho também, marca 50% aí. Isso. Pode jogar nos 60 minutos. Você vai marcar a mínima do 2. Mínima do 2. Mínima do 6. Mínima do 6. Máxima do 6. Máxima do 6. Isso. E tá aí, tá bom. Pode soltar aí.
Joga nos 5 minutos. Pode vender. Eita. Isso. Por que eu fiz essa venda aí? Preço abriu testando a marcação do quê? 50%. Isso, ele abriu testando 50%, entrou um fluxozinho ali na região, né? Então, se ele testou isso aí, você vai jogar a fibra na máxima dele. Opa, deixa eu ver o que ele tá buscando ali. Tá violinando ainda no 15, peraí. A ordem entrou um pouquinho embaixo, deixa eu ver se tem algum pó de retorno. Ele tem que dar alvo. Deixa eu ver se o minuto tá na tela aqui. O minuto tem que fechar abaixo lá. Fechou. Beleza. Ele tem que dar alvo nesse 50% aí, que é o 50% do gap. Ó. Então, você vai sair nesse 50% aí. Imaginando, pessoal, 50% do gap aí, o que que é? Ali é como se tivesse um candle imaginário, tá? Impossível pullback para alta, né? Isto. Pode colocar velocidade 2 aí, se quiser, 3, 5. Pagou aí. Tá na regiãozinha Pagou. de fundo aqui. Se esse candle fechar, não rompendo o fundo, o próximo abrir testando para baixo, a gente vai fazer uma comprinha, beleza? Beleza. Ó, abriu testando para baixo aí. Vamos aguardar. Qual que é o momento Esperando da o rompimento compra? dos 5. Pode ser. Deixa ele violinar para ver. Então, você falou que se ele não rompesse e abrisse testando para baixo, dava para bater uma compra. Ele abriu testando para baixo. E aí, que momento que bate a compra? Calma aí que você vai ver. Ele acabou de violinar, ó. A mínima, ó. Deixa ele violinar. Já fica com o dedo na compra aí. Uhum. Quando ele passar para cima da mínima do 1, você pode comprar. Tá. Você vai sair aí na máxima na mínima do 97 para mim, que é um pontinho de retorno lá atrás, ó. Entendeu aí, Pedro? É quando ele faz o quê? Quando ele começa a entrar um fluxozinho, tá? Entrou o fluxo, começou a passar da mínima ali, aí que você vai entrar nele. Quando ele começa a recolher Mas a a mínima. o primeiro, vamos dizer, o primeiro filtro seria o abrir testando para baixo, é isso? Se for E aí, nesse ponto, sim, que tá no entendi. fundo, né? Sim, e aí o segundo filtro seria ele violinar. Então, se ele só Isso. tivesse voltado dali onde ele abriu para baixo, abriu testando para baixo e subisse, é isso. Não, tem que violinar. Tá, ok. Jogar fibra na mínima do 2. Se ele viu, o que eu expliquei a você? Se ele viu ali no que a mínima anterior, ele tem que dar o alvo aonde? Deixou nova mínima. 50 por? 50%. Isso, vamos ver se ele vai lá. Ué, cara, não tá mostrando o resultado aí, não? Oxi. Tava até agora. Ué. Essa não valeu. Ué, Dá uma... bugou, cara. Tava até agora. Tava 169 aqui.
Isso, tava até agora Eu mesmo. fiquei tô até vendo. admirado com o valor, pô, no primeiro candle. Ué, cara, estranho. Esquisito, cara. Por que será que aconteceu isso? As operações estão até aqui, ó. Mas o valor sumiu mesmo. Tenta ver pelo relatório de performance se aparece. É, joga lá. É, relatório. Ah, ó, o relatório aparece, ó. 169. Tô menos mal. Deixa esse preço movimentar aí. O que você Ó, está esperando aí, Nicolas? seguinte. Se o preço violinou a mínima, ele tem que dar o alvo aonde? 50. 50%. 50%, não é? Uhum. Ele não foi lá ainda. Tô esperando o preço chegar onde? Lá naquela região para me decidir se eu vou vender ou se eu vou deixar ele romper os 50 para me poder comprar. Então, eu Certo, tô guardando aí o macro movimento. certo. Ó, Ô, Nicolas, isso é certeza que, sim, essa é a perspectiva que ele vai lá mesmo. sim, ele Sim, tem que ir. se ele fez uma nova mínima, então ele vai até o próximo 50%. Ele tem que ir para vender aí. Tá. Eita. Ó, ele não testou 50% Mas ele testou o ainda. funil do 49, né? Mas Isso, a região também é contada, não é? contada também. Então ele foi bem lá, foi quase lá, ó. 49? 10 minutos ali. Ah, do 10 min aqui. Tá. Uhum. O 2 testou e ficou abaixo. O 3 foi lá de novo e violinou o 2. É isso que você enxergou? Isso. Só que a gente vai sair aonde agora? A gente vai sair só lá no fundo do movimento. Então, para colocar lá na mínima lá. Por quê? Se ele vende 50%, ele tem que vir para onde? Fundo. Do fundo. Justamente. Apareceu o resultado Agora de voltou o novo. resultado lá. É, Agora voltou. bugou. E o stop seria acima dos 50%, ô, Nicolas? Sim, nesse caso, sim. Ok. Acima dos 50 aqui? Não, não. Lá no outro. Acima desse aqui, né? Isso aí. Ah, tá. Uhum. Aí pode estar fazendo um pullbackzinho para alta, para voltar a subir ali pelo 1 minuto, ou não? Agora ele já Hum, acho que não, manteve. não necessariamente, porque todos os contextos estão apontando para baixo, olha lá. Justo. Mais fácil que ele quebre esse movimento aí e venha para cair. Isso. Mas 10 minutos ali, por exemplo, o candle 3 deveria ter rompido 1. Candle 3 deveria ter rompido o 1 no fundo, né? É, Sim. mas o 15 ainda indica venda. O 10 esse 3 aí, na verdade, indica que o 4 vai subir. Eu É não olho isso, não é? muito 10 minutos, não. Eu olho 15 minutos e o 1 somente. Tá. O 1 eu utilizo para confirmar as violinadas e o 15 para ver quando o mercado está bagunçado. Eu tenho percebido que o 15 ele é muito bom em prever alvos. E eu normalmente uso o 10 mais como complementar mesmo. Sim. Se o 15 tá falando que vai descer e o 10 tá falando que não, eu ainda vou pelo 15. Vocês querem colocar quanto de meta para mim aí, pessoal?
com um contratinho. Não tem meta, não. Só vai falando o que tem que fazer, igual você deu a dica, falou. Fez a mínima, tem o próximo passo chegar no 50% acima. Tocou 50%, o próximo passo chegar no fundo Fechou. do último, Nós vamos- da última mínima aí. Essa dica Nós a gente estamos- precisa saber. Nós estamos fazendo aí mais pelo macro movimento, tá? Então nós estamos... Dava várias entradinhas ali no Kendo Akeno também, mas estamos pegando aí, como é o primeiro replay que eu faço, mais no macro movimento aí, para ficar claro, né? Para depois a gente ir colocando o nível hard aí. Jeito tá Tem bom. como ele vindo dos 50% não ir para o fundo? A não ser que tiver um ponto de negação no meio do caminho, né? Por exemplo, aqui ele poderia não passar dessa mínimazinha roxa aí, ó, mínima do 107, entendeu? Certo, então é mais forte, ponto de retorno. Sim. Ok. Aguardar o preço formar de novo aí. Traça a fio para mim do 6 ao 10, por gentileza. Traça para mim do 7 ao 10. Vou pegar um gatilhinho também. Esperar o fechamento desse candle aí. Pelo 15 min agora é Ah, não, se bem que o 3 rompeu. Tá certo. Ó, ele negou o fundo, hein? Alvo agora 50%. Aí tem que ficar atento se aí tem melhor aguardar aí, porque ele negou Porque mas o 15 ele rompe, né? E ele ainda não negou nada, porque ele ainda tá aberto. Ele pode estar só testando essa linha aí que você 15? falou que era Qual 15? importante. O 15 15 min minutos aqui ali. embaixo. O 3 rompeu o 1, certo? 15. Sim. Então aí ele pode estar fazendo um pullbackzinho para voltar a cair. Sim. Essa linha aqui do diário, ó. É, Inclusive. nela mesmo. Só Que que era a aí, o mínima que 15 o Nicolas falou minutos, que era importante. você tem que aprender o seguinte: 15 minutos e 1 minuto é só para confirmar a operação. O contexto tem que se dar aqui no 5. Para vocês não embolarem o meio de campo. Uhum. Certo. A direção você pega pelo 15 e aí você procura a operação no 5, né? Isso. 15 min tá dando venda, agora eu vou procurar uma venda no 5. Tá todo mundo dando venda. Esse reteste no rompimento do 9 aí, não vale a venda? O preço tá Nicolas? onde? Ele acabou de bater na marcação lá dos 50, né? Tá o quê? Tá na regiãozinha de fundo. Então, o ideal é o quê? Região de fundo, pensar em Em compra. 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 Isso. O gráfico de 60 tá batendo lá nos pontos de retorno. Sim, pode estar querendo reverter. Esse aqui tem que romper fundo. Se ele não rompe fundo, o negócio pode começar a engrossar. Porém, que a gente tem que observar, se está no fundo, tem que pensar em compra. Lembre sempre isso, lá, ele rompeu e negou a região. Por exemplo, Nicolas, Pode falar. Compra aí. nesse gráfico de 60 minutos ali, se traçar uma fibra ali do 1 ali até o 4 lá em cima, lá, ele dá os 50% do movimento de 60 minutos? Tá, vamos ver aqui. Traçar a fibra de onde a onde? É essa linha mesmo aí que tá, não é? Essa linha vermelha do gráfico do Cadu. Isso.
Acho que é esse Essa Dá daí. um linha pause vermelha aí, dá aqui um é pause o... aí. Dá um pause. Não, mas eu acho que não é essa vermelha. Olha aí, ó. Só para vocês entenderem ó, o que aconteceu aí. O preço rompeu e negou o quê? A região. Consegue ver isso? de Sim. fundo aqui. 50. Isso. Ok. Primeiro alvo, ele deixou nova mínima. Então, desce a fibra para a mínima do 13. Isso, garoto. Joga lá na máxima do quê? Do 7. 6. 6. Do 7 ou do Isso. 6? Aqui em cima, né? Isso. Só que, o que eu tenho que observar? Eu tenho aquela marcaçãozinha roxa ali, não tem? A marcaçãozinha forte. Sim. Então, você vai colocar a sua saída nela já, um pouco para baixo dela. Isso, É do menino. diário. Isso. E já vai colocar Isso é seu diário? stop no vai colocar seu stop no 0 a 0 aí. Preço de andou 200 pontos, vamos proteger. Isso, protege R$2 aí. Pagar a taxa. Ô, Nicolas, o que você já entrou no Candle 13? Você já entrou praticamente no finalzinho dele. O que te deu assim, Porque ele essa visão? rompeu e negou. Quando ele começou a entrar o fluxo, eu entrei comprado. Ok. Olha lá no minuto, a mesma coisa no minuto. Ó, rompimento e negação lá. Ó. Isso aí, pode soltar aí agora. Pagou? Pagou. Agora, vamos ver se ele vai testar os 50 lá em cima. Como ele deixou nova mínima, já prepara uma fibra aí na máxima do Candle 14 aí já. Isto. Ó, se o preço voltar para testar a negaçãozinha lá da marcação de novo, a gente pode comprar, hein? Ó. Vixe. Demorou um pouquinho. Poderia ter comprado, mas Ah, era testezinho essa foi aqui, né? É. Mas tudo bem. Primeiro alvo aí, 50%, do 6 ao 12. Já bateu. Vamos aguardar agora. Se passou os 50%, ele tem que ir pro topinho. E dá em confluência com 50% macro. Joga lá em cima. Mas tem uns pontos de parada aí no meio, não tem? 3, 2, 7. Sim. Os pontinhos de retorno ali, ó. Sim. O que eu tô guardando aí agora? A decisão dele. Né? Se ele vai fechar abaixo ou acima desses 50. Dos 5 min, né? Oi? Dos 5 minutos aqui, né? Fechou acima. Isso. Fechou assim, vamos aguardar, porque ele pode negar. Esse candle 6 do 15 minutos aqui, ele tendo violinado 50% e não rompendo 5, vale venda no reteste? Pequeno dos 5 minutos? Do 15 aqui, ó. Porque o 6 vem aqui e testa os 50%. A obrigação desse cara agora é romper os 5, pelo menos, né? Senão ele cai no próximo. Faz sentido?
Apesar dele não ter... Ele tem duas opções aí. Ele pode violinar aí no 5 e voltar até na máxima do 4, dando 50%, para depois Aqui. subir. Isso. Ou ele pode voltar e negar todo mundo. E aí a confirmação disso seria a negação do 17 ali, certo? E aí com o reteste do Isso. 18, a entrada da venda. Isso. Ah, Fechar acima dos 50%. Está acima dos 50%, eu vou esperar. Sem pressa, com calma. Se esse cara devolve o 15, fica esquisito. Aí fica lindo, na verdade. A venda, né? Sim, Aí no reteste do 15 vale a venda. sim. Uhum. Eu tô vendo isso pelo 15 aqui, ó. Só falar. Vamos ver aí. Vamos ver o que vai dar aí. Ó, testou para vender. Isso. Isso vai sair para mim na... Ixi. Põe o stop na máxima lá. Na máxima do 18. E vai pôr o alvo aí, deixa eu ver. Põe na máxima do 14 aí. Eu ter esperado ele testar um pouquinho mais lá pra cima, tá bom. Testou a negaçãozinha do 15, tem que vir pro fundinho. Esse aqui não tem que romper fundo. Se ele não romper, o outro próximo já é o quarto, faz o contrário. E essa paciência que a gente precisa ter, viu? Porque o cliente não fez Sim, na primeira, né? Faz na segunda, né? sim. Foi no 15 minutos essa operação ficou boa, porque ele voltou para testar lá, ó. Essa porcaria tá querendo subir aí. se esse 20 fecha assim, sem romper a mínima do 18, já é motivo para zerar, né? Cortar a mão fora, porque o bagulho pode só voltar a subir. Sim. Nesse Olha caso, lá, pode nada zerar, pode aconteceu, zerar. tava tranquilo. Não rompeu? Achei que tinha rompido. Rompeu não, a mínima do 18 rompeu não. Pode pular fora, isso. Mas o alvo dele ainda é o fundo, não é? 50%. Pelo macro aqui, ó. Ele tá vindo dos 50%. Tá vindo 50%, tem que ir pra onde? Esse candlestick aqui, ele tem a obrigação de fechar acima do 15, do 5. Só Ele isso que fecha vocês precisam abaixo. entender. Vocês precisam entender o seguinte: o preço ele tá vindo de onde? Ah, ele vem de uma correção aqui embaixo, né? Então, Negação de fundo. ele bateu aonde? Mas o que que essa marcação significa? O que que ela é? Alguém sabe me falar? Olha lá. Eu não entendi. Que Ele não é no marcação? diário, não? Lá de baixo, a vermelha, Ah, É o essa aqui? 50% de alta O diário. do diário. o diário. É. Então, É esse aquele 50%. 50% dos 60 minutos ali, não é? Que o amigo tinha falado agora há pouco, do mínimo do 1 até a máxima do 4. Não, eu acho que é o 50% do diário. Joga lá no diário. É. Tava aí, Cadu.
Peraí. Aqui, ó, ele é Frente. Olha lá, ó, se ele testou 50% diário, ele tem de ir para onde agora? No diário. pro fundo. Subir, né? Ué. Se ele tá acima dos 50, testou 50, ele tem de ir para onde? Subir. Qual que é o próximo Ele alvo tá dele? entre os dois 50%, né? Esse é o ponto. Isso, o de É, cima é do semanal. Eles estão vendo esse 50% aqui de baixo, tá? Sim. Isso. Eu tava vendo esse aqui de Agora, cima. agora eu preciso que você faça o quê? Traça uma FIBA aí dos 212 ao 213. Por quê? Se ele tá violinando a mínima, o alvo é aonde? 50%. Isso. Vai dar um Então, pouco abaixo do. Dá um pouco abaixo do 50% diário ali. Isso. Então, marca esse 50% aí de uma cor verde aí pra gente conseguir identificar. Esse aqui, ó. Ficou ruim, hein? Verde mais claro aqui. E é o 50%. Deixa eu amarelo. Boa, agora foi. Bora, pode soltar aí. Pode soltar. Cara, honestamente, eu não consigo ver compra nesse gráfico, Nicolas. Não consegue ver compra. A única coisa que eu consigo ver é o preço buscando fundo aqui embaixo. Eu também não estou conseguindo ver compra aí nesse exato momento, e não. Tem que deixar se formar, né? Porque o 15 ele vende 3 violenadas no 50% lá. Uma hora ele fecha uma barra vermelha, o próximo vem violinar os 50% também e tá descendo. Então, pra mim, tudo que eu consigo ver é o preço voltando pro fundo Você, geral aqui, o fundo macro. você já viu eu falando aquela frasinha que o macro é movimentado no micro? Sim. É exatamente isso. Um contexto maior te aponta o que é um movimento de alta e o menor está te apontando o movimento de quê? De baixa. E aí você vai ali seguindo os padrões ali, quando senão ele vira um quente para cima e te leva tudo. Mas isso aqui é um macro movimento, pô, de uma hora. Mas o Uma hora vai macro, fechar agora. Ó. será que o movimento de uma hora é mais forte que o do diário? E uma hora Hum, negou o fundo agora, né? O 2 agora acabou de negar o 9. Isso. isso é verdade. Agora eu também tô enxergando a compra. Eu tava com você também, Cadu. Não tava conseguindo enxergar, mas agora que aquele 2 ali negou, É, Não, realmente. mas aqui no 5 você não tá vendo assim, quer dizer, não tá rompendo o topo de um e nem fechando abaixo. Então, quer dizer, vai ficar nessa dança aí, é, né? verdade, no fim das contas ele tá só É, lateralizadão mesmo. é. Você tem que Espremido. entender o seguinte, pessoal. Lá no diário, ele está acima dos 50%. Então, a tendência dele é de quê? Buscar o topo. Ah, sim. Faz sentido. É o contexto do diário. Se ele vai ir ou não, é outros clientes. Então, para mim vender, eu preciso saber o quê? Eu tenho que esperar uma confluência o quê? Bem forte. Mas até o pesar momento aí, eu estou aguardando ele o quê? Dá um suspiro para cima aí. Eu teria me enforcado nesse candle aqui, ó, do 15 em mim, 6, 7, 8. Eu teria Consolidou, cara. insistido nessa venda aqui. Consolidou, fica de fora. Uma negaçãozinha nessa região aí ia ser bom para danar, viu? De novo, 15 em mim fechando um, um candle de baixa ali, ó. Isso tá, pra mim, tá, sei lá. Eu estaria tomando stop atrás de stop nessa venda aqui, ó. Ó, se ele negar isso aí, tem grande chance daí sim ele voltar para o fundo, tá? Porque tá rompendo 50, retornou aí sim. Negar o 25 aqui. Não, se ele confirmar essa negação aí, ó, da mínima da máxima do 18, ó. Se ele começar a Ah, tá. trabalhar abaixo dela, tem grande chance dele vir para o fundo. Uhum.
Por que, Nicolas, a máxima de 18? Né? Primeiro que é um gatilhozinho ali, deixou o pavio, e é a negação, a negação mais alta, né, que não foi testada ali. Vamos ver. Tá querendo buscar lá. Ó. O 60 minutos aí, ó, ele tá naquele pontinho de retorno lá, ó. Fundo do 8, A né? mínima, a mínima do 2, ó. Ah, o 2 ali. Que é inclusive o dos 60 minutos. Isso. Os 60 minutos também tem que voltar para testar aquela marcaçãozinha lá que não foi testada. Ó, testando a negaçãozinha. Ficar atento na venda aí. Sim, senhor. Vai esperar a negação no minuto pra vender? Isso. O 141 aí agora, né? É. Para vender. É isso mesmo. Pode sair nessa. Deu o primeiro alvo. Sai na mínima aí. Isso. Mas o alvo aí seria lá aquele teste que você falou do 60, né? Se a gente fosse pensar num movimento mais macro ali, que seria também a máxima do 4 do 15 minutos, uma Sim, coisa ali assim, né? sim. Entendi. Aí foi consolidado. Vamos deixar ele trabalhar um pouquinho aí. Deixa ele trabalhar um pouquinho nessa confusão aí. Vamos ver o que vai dar. Dá pra ver que ele tá querendo ir pra cima, tá vendo? Tá fazendo força, só que não tá conseguindo ir.
Eu queria buscar o ponto de negação lá do 60. O fundo do 9 aqui, né? Isso. Essa linha roxa aqui. Tá testando 50% aí, ó. Tá quase. Vende aí. Pode sair na Por quê? marcação lá, vamos ver se ele vai. Tem que testar o 60, vamos ver se ele paga lá na marcação do 60. O stop fica onde? Aqui em cima do 32? Isso. Não entendi porque que você vendeu aqui. O minuto não tinha confirmado ainda. Porque eu comprei disso só no teste. Traça a fibra 50% do 32. Ah, tá. Entendi. Ele entrou um fluxozinho, eu entrei. Tava subindo ainda. Pelo menos na hora que eu bati aqui. Entrou nesse teste aqui, né? Isso. É, só que o 32, na hora que eu entrei, ó. Eu entrei no candle verde ainda. Põe o stop no 0 a 0. Bateu. Pagou. Pode tirar a ordenzinha lá. Traça uma fibra aí do... Abre mais seu gráfico aí, tá muito fechado. Isso. Traça uma fibra aí nessa pernadazinha de baixa aí. De alta, quer dizer. Do 12 ao 28. Do 12, Ao 28. 12, 12, 12. 12 aqui embaixo, 28 lá em cima. Cara, inverti tudo, né? Aqui. Por que o Não, 28? 28 não, é o 26, quer dizer, perdão, que aí tá errado. Ah, tá. Tá ali o número errado. 27, a máxima dele. 27 não, Alright. pô, 25. Aqui. Isso. Ó, esse candle aí, ele rompeu o fundo, não rompeu? Esses caras aqui, né? Isso. Então, se ele for testar, ele é um gatilho, se ele for testar os 50% dele, você pode vender com alvo no fundo, ó. Ó, vender. Nós espera. Eita, eita, eita. Vende. Opa. Aí. Tá na velocidade 5, por isso que É. dá um susto na gente. Eu peguei o minuto confirmar lá, o minuto. Você Pode sair na... esperou no Isso, fundo vou tentar vermelho sair aqui? lá embaixo. Aí, vamos sair na marcaçãozinha aí. Vamos dar BO. Você esperou o vermelho. Um minuto já deu já. Você esperou um É. minuto devolver esse candle verde aqui, né? Isso, é. Ele testou, devolve o candle vermelho, você vende no próximo. Isso. Isso que eu falei, não, porque ele tava fechando. Sim. Eu precisava confirmar. Ó, pode estar vindo querer buscar o outro 50 aqui embaixo. Vamos Ah lá, ó, ver. no fundo ele fez aquilo que eu tava olhando no 15 min aqui, ó. Ele ficou preso naquele 50% aqui e buscou fundo. Sim. Só Era que, olha lá, justamente ó. isso que eu tava enxergando desde o candle 6. Ó. Só que você precisa entender. Se você começou a enxergar a venda e tá vendendo ali, você tava tomando stop, concorda comigo? Sim, Então, exatamente. o que você É tem que justamente esperar? isso. O time certo. É o É momento justamente certo. isso que me ferra. Não é porque ele tem que cair que ele vai cair na hora. É esse que é o problema da gente, é muita ansiedade. Você fica, Sim. na sua cabeça, você até que você faz uns traços corretos, mas na hora de executar, que você executa antecipado. E foi inclusive a mesma coisa que aconteceu hoje eu operando, Nicolas. É, né? Eu sabia que ele ia buscar lá no fundo e eu fui vendendo. Aí ele voltava, ele voltava, ele voltava, aí ele foi. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu hoje. Esse mesmo desenho aqui, ó. Ele vinha testando, ele vinha testando, ele vinha testando. E eu sabia que ele ia pro fundo, só que toda vez eu tomava stop. Aí depois que eu desisto, ele vem pro fundo. É igual eu saio às 11, eu opero das 9 às 11.
Depois das 11 que eu for voltar aí para dar uma olhadinha, o negócio desabou. Falei, putz, brincadeira. É, eu fiquei só assistindo o desabate. Tinha batido a meta antes e a mão coçando pra entrar. Mas eu E eu falei, saí não, não vou. positivo, mas eu tinha que parar. Tinha um pessoal aqui em casa também, não deu para ficar à vontade. Uma Aí coisa tive que eu que. tenho, uma coisa que eu tenho pensado é que não adianta a gente querer ganhar todo o dinheiro num dia só, velho. Tem que aprender a fazer Justamente. constância. Tem que ser Ó, constante, não adianta querer ganhar dinheiro. falou tudo aí. A Com gente vai ganhar no certeza. longo prazo, mano. Não, mas esse problema, no meu caso, eu vejo o problema maior é essas entradas. Agora eu vou estar olhando esse vídeo com várias vezes, mais detalhes. Essas entradas essas violinadas que vai, busca o alvo e aí você entra. Tem que observar essas coisas. É simples para quem está fazendo, que nem o Nicolas, né? Mas para a gente é meio complicado, porque você fica tenso e você quer É entrar no. costume, né, gente? É porque assim, pessoal, é o que eu né, passo para todo mundo. Você saber ler o preço é muito bom, é top, é o que vai colocar dinheiro no bolso de vocês. Porém, vocês precisam que, além de saber ler o preço, vocês precisam entender o que que é o mercado. Então, o que que é o mercado? Ele procura liquidez. O mercado ele procura te estopar o tempo todo, né? Ele quer ir onde tem ordem. Então, se você entra comprado em certa região e uma pessoa vem lá contra você e sobe um caminhão de contratos, já era. Vai te engolir, vai descer lá e vai te estopar. Então, por isso também que existe o filtro operacional. Você não vai sair clicando em todas as operações. Você vai pegar as melhores, as que têm confluência, que tem entrada de fluxo certinho, e vai entrar nelas. A gente tem que aprender bastante ainda. É porque às vezes você põe stop até de 250 pontos, o bicho vai lá e busca. Depois brincadeira. Não pode ficar, eu tenho posto na cabeça, quando passou de certo ponto, eu não deixo ir mais, eu já saio fora, porque não é Sim. aquilo que eu fiz, então eu caio fora. 14 tem obrigação de buscar fundo agora, Nicolas, no 15 min. Sim. Tava pensando na compra aí agora, porque os tempos todos eles romperam a nossa linha aí, né? A linha vermelha, É, que é o 50%, e agora negou e não consegue ficar acima. O 38 testou, o 40 tá indo lá testar de novo. Tá certo ou tá errado? depende, cara. Por que que depende? Toda tendência ela é startada por onde? Pelo micromovimento, não é? O macro anula o micro e toda tendência é startada pelo micro, não é? Uhum. Então, o que acontece aí? Esse candle, perante ao rompimento do 38 com o 36, ele é o terceiro candle. Olha lá, ó. O que que ele fez? Não rompeu o topo. Então, isso aí tem que vir pro fundo. É, eu tô nos 15 min ali ainda. Pra mim, 15 min tem que buscar o fundo do 12 ali pra continuar a tendência. Aí, se esse 14 não for buscar fundo, aí o próximo candle é o candle 4, ele sobe pra buscar 50%. Na minha cabeça, pelo menos é isso que tá rolando. No, Eu tô pensando nessa FIBA aí do 36 ao 39, que tá testando agora, acho, uns 50% junto com a nossa linha. no É, 60 minutos, ele tem que buscar o fundo do 3. É. No 15 no minutos, 15 ele tem que buscar o fundo do 12 aqui, ó. sim, mas ele pode parar aí, onde ele está batendo esse 50% aí. É, eu compraria no próximo candle de 15 aqui, ó. Ele não rompendo o 12, 50%. Ele não fez o que tinha que fazer no Candle a Candle, né? ele não fez o que não tem que fazer no candle a candle, 15, o candle 15 sobe. Justo. E aí eu só não sei onde que é o alvo dele. Talvez nesse 50 aqui. O alvo sempre é no primeiro 50. Primeiro 50 do candle 12 mesmo ou do 11 ao 12? Você está falando 15 minutos. É. Primeiro 50 do. Na verdade, se fizer a comprinha aí, primeiro ponto aí de parada é o topinho do 13, né? Que é o Ah, ponto tá. distorcido. Aí daí já vem os 50 do 12, e aí assim vai. Uhum.
Para, isso que tá atrapalhando. Sai. Aqui, né? Então, primeiro esse 50, se ele passar, o alvo é o topo do 11 ali, o 50 do Isso. topo do 11. Se ele violinar o fundo do 12 aqui, melhor ainda, né? Ah lá, ele fechou e foi isso. Você tem que entender o seguinte, a tendência está Ele de baixa, devolveu né? 13. É, e ele devolveu 13. Então tem que esperar, teria que esperar o quê? Uma negação boa aí de fundo. Uhum. É, se ele não tivesse devolvido 13, eu ficaria mais confortável. Como ele devolveu 13, aí eu já espero. Prefere pular fora, né? É. Mas ele tá desenhando um fundo duplo aqui no 5. Só que o candle que vai falar isso pra gente deve ser o 44, porque o 43 fica abaixo do 41, o 44 tem a obrigação de romper o 42. O Isso, 44 não rompeu o 42, o 45 sobe. positivo. Testou de novo. Esse cara não pode romper o 42. Ele não rompendo, a gente pode pensar em compra no reteste do fundo, Nicolas? Testando a mínima do 36, ó. Chegou na mínima dos 60 minutos lá, que era a mínima do 3. Veio buscar a mínima do 12. Agora é aguardar. Primeiro alvo já foi dado. Esse cara aí tinha que subir, pô. É baixo ainda. Nicolas, o que você está aguardando aí, Nicolas? No fundo, eu estou aguardando uma negação, tá, pessoal? Para não vender em região de fundo. Possível reversão do preço. Eu sempre trabalho dessa forma. Inclusive, ele vai estar fazendo a mesma coisa que ele fez ali em cima, né? Ele rompe para cima para fazer de conta que ele vai para um Isso, lado, aí ele volta e starta para cima. desvendo tudo, isso aí. A mesma É o coisa que ele bagulho fez que você aqui, né? falou, né? Não, o que ele fez lá em cima, no 25, 26, tá ligado? 25 rompe, 26 Ah, tá, devolve, ele 26 testa, devolve. que é o bagulho que o Nicolas estava falando da liquidez, né? É, justamente. Enquanto ele não vai testar o último ponto ali que tem para ele testar, tem que ter paciência. Tem coisa pra baixo aqui? Não tem marcação pra baixo. Dois candles seguindo nos 5 minutos ficando abaixo da linha, o reteste é venda, né? Ou não, porque tá no fundo. Ó, ele chegou a negar aí, negou, não negou? O fundo do 36, sim. Só que já devolveu a Mas aí ele negação. negou a negação. É, exato. Vai guardar os próximos aí, ver se vai trabalhar acima ou abaixo dessa negaçãozinha pra gente definir a nossa direção. Então, esse 47, se ele confirma a negação, aí no 48 dá pra gente operar a vendida. Região de fundo, né? Eu sempre viso a compra, sempre. Marcação aqui, ó. Marcaçãozinha boa aqui embaixo.
Isso é bom de olho, meu filho. Brincadeira, velho. Vamos ver se ele vai trabalhar Aí, ó, acima ou abaixo ali. confirmou. Posso vender, Nicolas? Quero vender. Aí, ó, senta em cima da mão aí, ansiedade, hein? Então. Tá no fundo, cara, pensa em compra sempre. É porque a tendência primária é baixa também, né? Sim. Fica duro pensar em compra quando a tendência tá na baixa. Porque o 15 min, ó, em 2 minutos ele me confirma que a tendência ainda é baixa, apesar dele ter feito um fundo duplo ali. O 15 min tá ficando esquisito. Precisa romper ali o 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no. Olha o minuto no 10 que eu a gente começou a devo... consolidar. Isso aí pode ser um possível sinal de dar uma reversãozinha para cima. Esse... Eu ainda tô virado pra venda. Principalmente porque o 15 minutos agora confirmou o candle a candle do 14 ali, ó. Uma Um hora também, né? reteste. Uma hora É, rompeu o... um reteste dessa linha amarela aqui pra mim... Eita. Um reteste dessa linha amarela aqui pra mim seria uma venda. Vamos ver se ele vai fechar abaixo ou acima disso aí. Olha lá. Vai testar a linha que eu botei ali, ó. Olha lá. Eu teria vendido nesse cara aí. Teria vendido nele? É. Um alvo provavelmente no fundo do 45. Talvez eu fizesse uma parcial aí. No fundo do 45. Agora Sim. ficou esquisito. Peraí. Ficou esquisito. Ele fechou acima ou tá igualado Ele não aí? fechou. Não, ele fechou. Ah lá. É isso. Mas é aquilo que eu falei. Talvez eu tivesse tomado stop aqui porque eu vendi nesse candle 245 aqui. Ele ainda subiu um pouco. Sim. Mas a minha expectativa é pelo menos o fundo desse 45 aqui e depois a linha amarela aqui, que é um suportezinho bacana lá embaixo. Precisa parar ontem, gente. Vai furar a tela do notebook aí, ó. Tudo que cai. Confuso demais, velho. Ô, Nicolas, por exemplo, quando fecha que nem nessa linha amarela aí, fechou em cima, você conta como ultrapassado ou abaixo? Porque tá em cima, né? Conto como ultrapassado. Ok. Ó, tá fechando essa negação. Se ele voltar para cima dessa negação, pode comprar, hein? Era isso que eu ia Eita. perguntar agora. Ó. Começou a trabalhar acima dela. A negação de onde? Eu tô perdido. Mínimo 36. Ah, tá. Uhum. Pode comprar. Por que aí a compra foi daí no 51 e não no 50, Nicolas? Porque o 50 foi o primeiro, ele fechou. Toda vez que o Kindle fecha rompendo, eu sempre aguardo a confirmação para me comprar. Você pode Espero perceber, um ele candle foi o fechar, né? isso, eu espero pelo menos fechar uma, me confirmar se vai fechar acima ou não. Então aí você esperou o 50, porque o 49 ele nega, e você esperou o 50 Fechar Confirmar a confirmar que ele negação. ia realmente Isso, ficar acima e o 51 testar de isso, deu novo. alvo de 39 com 45. Olha lá, você está no 50%. 39 com 45. Ainda não. Põe a ordem lá no 50 lá, para sair lá. Tá vendo? Eu teria tomado ferro nessa aí. Bom, mas em Isso daí sua teve uma... defesa, você estava tendo a visão do 15 min, né? Agora o 15 min ele também negou. Agora o 15 mil Então é voltou. uma Aí beleza. confluência total, é.
Pagou. Beleza, hein? Então, tem umas paradas que não vem na visão ainda. Vai vir então. com o tempo. Tempo de tela, né, Nicolas? Isso. Ó, dá um Tem que pause aí. perder muito dinheiro ainda, né? Não. deixar de ganhar, perder não. É, melhor. Seguinte, pessoal. A gente fez o replayzinho hoje aí. Conseguimos pegar aí metade do dia aí. Né? O pessoal pediu. Tirei para fazer aí, para a gente poder. Pra vocês verem também. Né? Tirarem algumas dúvidas. Pra não ficar nessa ansiedade danada aí de pegar o gráfico andando. Então, vocês pegaram aí e entenderam, né, galera? É ter paciência, né? Não se extrapolar, é ter calma, analisar uma vez, analisar a segunda vez, analisar a terceira vez. Está na dúvida, não entra, né? E entender o contexto. E devagarzinho nós vamos chegando lá. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não, tá tudo certinho. Fizemos aí as 600 Tinha baita aula. R$600 aí com um contratinho. Agora é revisar ela várias vezes para poder pegar esses detalhezinhos É, isso aí. das mínimas com 50%. Parece bobeira, assim, mas é muito importante isso aí. Sim. Tem que pegar. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Fechado.